Olá, boa tarde, ótima sexta para você. Vamos aos destaques do NT Sul deste 22 de setembro, primeiro dia da primavera. Ação especial marcou o Dia da Árvore aqui em Cachoeira do Sul. Dia 21 de setembro, dia Conscientização dos pequenos. Alzheimer em pauta, uma doença que afeta mais de 46 milhões de pessoas no mundo. Vamos falar como familiares podem conviver de maneira saudável. Como é uma doença que ela vai avançando com o tempo, a pessoa vai atrofiando, precisa de cuidados mais intensivos. Então é uma doença degenerativa, é triste, né? Porque a pessoa acaba em cima de uma cama. E uma denúncia recebida com exclusividade pela TV Cachoeira. Uma suposta negociação de cargos entre Câmara de Vereadores e Prefeitura de Cachoeira do Sul. Em áudio vazado, uma servidora pública diz que ganhou um emprego de Sérgio Gnatti em troca de apoio à Prefeitura pelo vereador Igor Noronha. Você vai ver os detalhes dessa suposta negociação hoje no NT Sul. E tem ainda o quadro Minha Cidade. No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer um pouco da história deste jornal, O Comércio, que publicava anúncios e notícias também em alemão. Agora, 12h04 pelo horário de Brasília, você pode participar conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Lá no vídeo ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho, eu quero interagir com você. O serviço de guinchos em Cachoeira do Sul está prestes a ser resolvido. É o que afirma o secretário de Planejamento, Júlio Bittencourt. Júlio esteve com o diretor técnico do Detran em Porto Alegre e informou que o departamento deve credenciar uma empresa para prestar o serviço aqui na cidade. Um dos problemas que tem incomodado a administração pública aqui em Cachoeira do Sul é a questão do guincho. Vou conversar com o secretário Júlio Bittencourt, que traz novidades para Cachoeira do Sul, secretário, com relação ao credenciamento de uma empresa para fazer o serviço de guincho aqui em Cachoeira. Boa tarde, realmente nós tivemos em Porto Alegre, a semana passada, falamos com o diretor técnico do Detran, e ele nos informou então que estaria na próxima semana fazendo um edital, lançando um edital no município para que possa credenciar então uma empresa que possa fazer o recolhimento e o depósito dos veículos em Cachoeira do Sul. Isso é uma boa notícia porque nós já estamos há mais de 3 anos lutando para que Cachoeira tenha o seu depósito e tenha o seu serviço de recolhimento também, e isso vai dar uma autonomia bastante grande para o município. Nós não vamos precisar então fazer a municipalização desse serviço porque o Detran então vai finalmente fazer esse trabalho. O senhor já voltou de lá com alguma informação de que após o credenciamento, como é que vai ser esse trâmite para que seja implantado esse serviço aqui em Cachoeira? É o credenciamento que o Detran faz, a semelhança de outros órgãos que tem aqui que são credenciados, entre eles aí o CFC GDARI, né? É um tipo diferente de licitação, né? Mas é praticamente a mesma coisa e que vai sim selecionar uma empresa, vão ter critérios, né? Para selecionar uma empresa que possa então realizar este trabalho. A expectativa é de em quanto tempo esse serviço esteja aqui em Cachoeira do Sul à disposição já da Prefeitura e dos munícipes? Eu acredito que tenha que ser feitos os trâmites normais, né? E feito esses trâmites, acreditamos aí que até o final do ano nós já tenhamos regularizado essa situação, que foi sim uma luta bem difícil para que nós pudéssemos então ter este serviço retomado em Cachoeira. A greve dos professores do estado completa 17 dias hoje. Aqui em Cachoeira do Sul, das 24 escolas estaduais, 6 prosseguem com aula normalmente. Segundo a 24ª Coordenadoria Regional de Educação, todas as outras estão em greve parcial, com aulas suspensas ou reduzidas. A nossa equipe de reportagem esteve em algumas das escolas, onde a direção informou que a greve é parcial, para saber de que forma deve seguir essa paralisação. Do movimento, as aulas foram suspensas. O movimento vem ganhando força, né? Isso é uma coisa que nos alegra, porque diante da situação que se colocou nesses 21 meses, né, não tem o que fazer, senão realmente a classe se unir, né, e se fortalecer para que possa ter pelo menos um diálogo, né? Professores do município foram para Santa Maria na quinta-feira participar de uma nova plenária. Lá, o grupo também busca fortalecer o movimento. Esta professora faz um desabafo
Nós vamos ficar parados até que ele nos prometa a normalização do pagamento. Porque ele já está dizendo que nesse próximo mês não tem, né? Então nós vamos, isso aí foi 75%, praticamente 80%, 75% dos professores do Rio Grande do Sul estão em greve, estão parados. Foi reafirmado lá em Porto Alegre, não vamos voltar enquanto não houver esse comprometimento da parte do governador, né? Aqui na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, dos mais de 700 alunos, apenas 65 estão com aula. Uma turma de segundo, outra de quarto e outra do quinto ano. Dos 86 professores, 80% estão paralisados por conta da greve. Nesta outra de ensino fundamental, no bairro Carvalho, apenas algumas turmas de anos iniciais estão com aulas normais. As demais foram suspensas. A porta estava chaveada, mas depois que tocamos a campainha, uma funcionária nos recebeu e informou que a equipe diretiva não estava na escola. Pediu ainda que não filmássemos o local, então ficamos fora do pátio. Na Escola Borges de Medeiros, o portão está cadeado e, segundo o boletim da 24ª, as aulas estão suspensas no turno da manhã e da tarde. À noite, as aulas são parciais, com 4 professores não grevistas. A paralisação, que completa 17 dias nesta sexta-feira, segundo a vice-diretora do Colégio Diva, está longe do fim. Nós temos tido assim, muito apoio da comunidade em si, tanto dos alunos, né, quanto dos pais dos alunos, que também vêm perguntar, mas estão cientes da necessidade de se fazer essa parada agora, né, essa greve agora. E a gente vê assim e percebe que agora mesmo, segunda-feira, a gente teve uma brilhante participação da nossa aluna Cássia, lá na Câmara de Vereadores, né? Isso assim, repercutiu muito em toda a região. Hoje mesmo, quem não está aqui na escola, quem não está no Movimento de Cachoeira, está lá em Santa Maria, né? Terça-feira teve um movimento lá em Porto Alegre também, então todo mundo está em alguma ponta, né? Dando visibilidade também para a greve, para que a gente possa perceber o quanto a população precisa nos ajudar nesse momento. Estudo em média 5 horas por dia na escola e outras de 4 a 6 horas em casa me preparando para o Enem. Projeto de vida esse que, assim como de milhares de outros alunos concluintes do ensino médio, está comprometido. Fora isso, graças à minha educação familiar, minha formação confissional cristã, sentimento de dever, participo de projetos voluntários na APAI, Asilo Medianeira e Hospital de Caridade, acreditando assim que, apesar de jovem, cumpro com a minha consciência de cidadã, ou seja, cumpro com o meu dever e as minhas obrigações. Como disse e ratifico, agora todos os meus sonhos, projetos e planos, e de tantos outros alunos por este Rio Grande afora, estão ameaçados pela incompetência de gestão e gerenciamento daqueles que nos governam. Me permitam aqui nesta tribuna, na condição de cidadã cachoeirense e estudante, falar na primeira pessoa ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori. Vim aqui querendo dar voz a muitas pessoas que talvez hoje não tenham. E tenham a certeza de que nossos mestres não estão sozinhos. Nós, estudantes, estamos juntos nessa luta. Nós acreditamos no poder da educação. E esperamos humildemente que os senhores também estejam ao nosso lado. Muito obrigada. Em nota, o governo diz o seguinte, abre aspas, o governo alerta a sociedade gaúcha que desde o dia 13 deste mês, todos os salários dos servidores estão pagos. O atraso não é questão de vontade, mas da maior crise financeira vivida pelo Estado na sua história. Os salários sempre foram quitados dentro do mês. Portanto, a greve do CEPERS perde o seu sentido e adquire viés de movimento político, prejudicando a vida dos alunos e suas famílias. Não é hora de divisões e radicalismo. Apelamos para que os professores mantenham as aulas. Fecha aspas. 12:12 pelo horário de Brasília. Você vai conhecer agora uma iniciativa de uma profissional da beleza que percebeu que, dando um toque no visual de mulheres que estão em busca de emprego, estaria ajudando essas mulheres a recuperar não só uma nova colocação no mercado de trabalho, mas a confiança e a autoestima.
O desemprego e a falta de perspectivas deixaram a autoestima desta auxiliar de serviços gerais no chão. Foi preciso a intervenção de uma cabeleireira para ela recuperar a confiança e voltar a procurar emprego de cabeça erguida. O que mudou? Que eu me descobri. Eu me descobri mulher, eu me descobri bonita, eu me acho bonita. Então, assim, eu não permito me acordar de manhã, não lavar o rosto, não passar um batom. Tipo assim, de me cuidar mais, de ter mais confiança, de sair para a rua, procurar um emprego. E isso mudou. Isso mudou. Hoje eu tenho coragem. Porque quando eu vim aqui, eu não tinha coragem. Eu me sentia completamente desanimada, completamente sem futuro, né? Na verdade, eu não tinha coragem de sair para a rua para fazer nada. Andréia, uma das mais de 8.500 mulheres atendidas de graça pelo projeto Embelezamento Popular. A iniciativa começou pequena, há cerca de 10 anos, quando esta cabeleireira resolveu dar um up na autoestima de amigas que estavam desempregadas e que não conseguiriam pagar pelo serviço. Deu tão certo que hoje uma parceria com o Cine de Porto Alegre encaminha por semana até 6 mulheres para o salão de beleza. A ideia é que elas se apresentem mais confiantes na entrevista. As pessoas já chegam aqui com autoestima baixa, já chegam aqui achando que aquela vaga existe, mas de repente está muito longe delas conseguirem, até porque aparentemente elas não estão com a mesma qualidade de competir, né, com as outras pessoas que estão na fila fazendo a mesma intenção dela, né? Muito mais confiante do que antes, Andréia, que esteve no salão pela primeira vez há 5 meses, já conseguiu trabalhos como diarista. Mas agora quer mais. Ela quer a tão sonhada carteira de trabalho. Por isso, vai passar por uma nova transformação, cheia de expectativas e de um resultado que faz toda a diferença. E eu acredito que daqui para frente a tendência é melhorar cada vez mais, porque eu acho que quanto aumenta a minha autoconfiança, mais eu me sinto capaz de fazer outras coisas e de repente tentar até mesmo outras vagas, não só de auxiliar de serviços gerais, não só de faxineira, né? Que eu tenho capacidade para outras coisas, né? Um retorno que faz o esforço valer a pena. Elas chegam no salão, a gente mostra para elas como elas eram e como elas podem ficar. Né? Eu acho que isso é importante, é a conversa, a palavra que a gente tem para dar. É isso aí, sensacional. São iniciativas como essa que fazem toda a diferença na nossa sociedade, não é mesmo? Agora, 12h14 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo e a seguir falamos do convívio com uma doença que afeta mais de 46 milhões de pessoas no mundo, o Alzheimer. Tem o tratamento médico daí, né, com as medicações, enfim, o que se consegue retardar, bloquear um pouco para que não avance, e o acompanhamento psicológico, que é o de apoio, enfim, de estar junto acompanhando todo esse processo, que é bastante dolorido. E ainda hoje, uma denúncia, uma suposta negociação de cargos entre Câmara de Vereadores e Prefeitura de Cachoeira do Sul. Em áudio vazado, uma servidora pública diz que ganhou um emprego de Sérgio Guinatti, o prefeito de Cachoeira do Sul, em troca de apoio à Prefeitura pelo vereador Igor Noronha. Você vai ver os detalhes dessa suposta negociação daqui a pouco no NT Sul. Já estamos de volta e muito obrigada a você que está compartilhando o Jornal ao Vivo de hoje pelo Face, viu? E a você que também tirou um tempinho aí para comentar. Márcio William, Loreci Dutra, Cida Sena, Mariângela Lopes Pullman estão aqui comentando sobre a questão da greve dos professores da rede estadual. Obrigada pela participação, pela opinião de vocês, viu? Ontem, 21 de setembro, foi o Dia da Árvore. Nunca é demais lembrar da importância que ela tem, não só para embelezar, mas para trazer conforto na vida da gente, não é mesmo? As árvores ajudam a amenizar um pouco do calor e até ajudam na drenagem das águas da chuva. Uma ação do SESC, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul, distribuiu 50 mudas de brinco de cigana, gratuitamente, e conscientizou outras 80 crianças sobre a importância de plantar e preservar o meio ambiente. Da coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É muito gratificante, a gente sabe que eles realmente vão chegar em casa e vão fazer esse pedido, né? Então a gente coloca na cabecinha deles a importância, né? Explicar a importância da árvore, a importância desse dia, né? Na realidade é um dia alusivo, né, ao Dia da Árvore, é um dia simbólico, mas a gente coloca isso na cabecinha deles e a gente sabe que vai dar frutos. É uma sementinha jogada em solo fértil, né? E a gente sabe que vai dar frutos. Então é bem gratificante para nós. Junto com a Thalita, o facilitador ambiental Eduardo Santos.
Ele conta que a estrutura montada na frente do Sesc chamou a atenção de quem passou na rua 7 de setembro na tarde de quinta. A convite ou a pedido enquanto haviam mudas, elas foram gentilmente distribuídas. É gratificante, né? Dentro da política dos 4 R's, né, que tem dentro do Sesc em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, trabalhando a sustentabilidade. Nós, como facilitador ambiental, a gente busca as parcerias. E essa parceria com a Prefeitura Municipal vem dando certo já há algum tempo, né, desde a recuperação da mata ciliar lá do córrego das Três Vendas, onde a gente plantou mais ou menos umas 4.500 árvores, né, com auxílio do Exército e de entidades que são parceiras do Programa Mesa Brasil e no Sesc no geral, né. A campanha garante que a preservação começa com os 4 R's: reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar. A gente aproveita cada data comemorativa, né, não só para falar sobre aquele assunto, mas também já puxar toda a nossa realidade, as nossas dificuldades, inclusive na cidade, como é a questão do lixo. E nesse momento, o nosso lixo eletrônico, hoje nós temos um ecoponto, que é a UI, na antiga ferroviária. Então a gente já aproveita para trabalhar também essas questões do lixo. Como que é fazer esse trabalho e de que forma vocês vêm vendo o resultado do que fazem? A gente está tendo bastante resultado nas escolas, o retorno que os pais nos trazem, né? As professoras nos trazem, os trabalhos também que estão sendo feitos em sala de aula. Então a gente tá vendo resultado aos pouquinhos, claro. É bem devagar, mas a gente sabe que a longo prazo isso vai ter um resultado bem grande. 50 mudas no total foram distribuídas na tarde de hoje. É gratificante realmente esse trabalho? É muito gratificante e importante salientar que as pessoas estão vindo procurar e estão se preocupando com o futuro, né? Porque a gente está vendo tanta tragédia envolvendo a natureza pelo mundo afora e nós temos que se conscientizar e principalmente os pequenos que passaram por aqui, para o futuro, ter um futuro melhor para eles, né? As 3 crianças têm o mesmo pedido para fazer aos pais. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Que sabe como que é criança, né? Tu quer plantar ou amanhã tu tem que plantar sementinha neles, né? E eles eu aposto que daqui a um tempo eles vão chegar com uma foto de uma árvore que foi plantada. É isso aí, muito bom. Gente, a gente retoma agora o tema solidariedade. A gente te convida a conhecer 2 projetos sociais que trabalham em conjunto para ajudar pessoas que necessitam de qualificação e aperfeiçoamento profissional. Com a atuação em Novo Hamburgo, os 2 projetos usam materiais descartados para ensinar e ajudar a comunidade. Veja só. Esta é a Fábrica da Cidadania, para onde vêm as doações da campanha do agasalho de Novo Hamburgo. A ação já arrecadou 22 mil peças. Por meio dos 6 centros de referência de assistência social, as pessoas solicitam agasalhos ou participam de atividades no CRAS quando recebem um bônus para trocar pelas peças no brechó da prefeitura. Poder, como se fosse uma loja, né, vir aqui e escolher a sua roupa, né? A roupa é bem mais valorizada nessa maneira de distribuição, né, do que se eu montar um kit e entregar para a família, né? Então ela vem aqui e pode, ela mesma, na sua vontade, no seu desejo, a escolher as roupas que mais lhe agradem. Além das roupas, o pessoal da Fábrica da Cidadania tinha vontade de entregar os sapatos em melhores condições. Aqui, eles já estão disponíveis. Mas, antes de chegarem ao brechó, novinhos, prontinhos para uso, os calçados passam pelas mãos habilidosas do pessoal da Sapateiros do Bem, uma oficina aqui na Fevale, Universidade de Novo Hamburgo. Aqui, eles aprendem como deixar eles assim, ó, novinhos, reaproveitando doações. A gente aproveitou uma demanda que tinha tanto de pessoas da comunidade em aprender essa atividade, como de órgãos de ação social em ter quem reformasse esses calçados para devolver eles em boas condições para pessoas carentes, né?
Tanto os acadêmicos quanto a comunidade podem participar do projeto, que existe há 6 anos e, sem custo, ensina o passo a passo na produção de calçados. Além de ajudar na recuperação de sapatos, quem participa aprende as técnicas e se qualifica para o mercado de trabalho. Aqui eu vou desenvolver e aprender a mexer nas máquinas também, né? Enfim, tudo isso eu acho que vai somar bastante, né, para minha carreira, assim. A gente não tem muitas vezes, até pela idade, não tem mais colocação, né? Aí eu tô tentando voltar, né? E é ótimo, assim, porque eu tô ajudando, né? Uma coisa que vai ser doada depois, né, para as pessoas que eu acho ótimo estar aqui. Tem muita gente que saiu daqui e está exercendo a função, né, a profissão de sapateiro que aprendeu aqui, né? Como é para o senhor ensinar e ver o pessoal depois se qualificando, conseguindo uma vaga? Divertido e bom. Muito bom. Verdade, muito bom. Bom, gente, ontem foi o Dia Internacional do Alzheimer, uma doença que afeta mais de 46 milhões de pessoas no mundo. Um problema que interfere principalmente na memória. Mas você sabe como identificar os primeiros sintomas? Em parceria com a UBRA, a Escola Supera promoveu um encontro aqui em Cachoeira do Sul para falar do convívio saudável com o Alzheimer, com a ajuda de 3 abordagens. Saiba quais são na reportagem de Gabriela Belo. Tantas coisas surgem com a ideia de se perderem que seu desaparecimento não é um desastre. Eu não sou uma poetisa. Sou uma pessoa vivendo com Alzheimer precoce. E sendo essa pessoa, eu me vejo como alguém que aprende a arte de perder todos os dias. No filme Para Sempre Alice, a protagonista é diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos. Um teste genético revela que ela herdou do pai uma mutação de um gene causador da doença. Eu sinto muito. Na vida real, esse é o cenário de menos de 5% dos pacientes. Para a maioria das pessoas, a enfermidade tem causas desconhecidas e está relacionada à velhice. Aos 65 anos, a incidência de Alzheimer na população em geral é de 5%. Aos 85 anos, sobe para 50% de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. No Dia Internacional, 3 profissionais de Cachoeira do Sul falaram sobre o convívio saudável com a doença. O médico explicou quando esquecer de algo é motivo de alerta. Na verdade, assim, é normal com a idade as pessoas irem esquecendo, né? E é aquilo que nós comentamos, o que é mais visível é que a pessoa com Alzheimer, ela não tem consciência de que ela está tendo os lapsos de memória. Quem identifica primeiro é a família. Às vezes a pessoa, como a gente havia falado, ela não tem muita consciência de que ela está se esquecendo, fazendo coisas muito fora da rotina dela. Uma pessoa que era extremamente calma, de repente começa a ficar agressiva ou coisas assim. A família começa a notar isso e acaba procurando a orientação, né? Às vezes até a pessoa não quer, ela não acredita naquilo ou não tem consciência, na verdade, daquilo. Outro facilitador para o convívio são os psicólogos. Para esta convidada, falar de Alzheimer nunca é demais, principalmente no Dia Internacional. A psicologia pode ajudar tanto o portador do Alzheimer quanto os cuidadores e a família. O portador de Alzheimer, a psicologia consegue ajudar muito logo no início da doença, né? Onde ele vai se sentir depressivo, vai ficar, né, saber que está doente, entender tudo isso, vai vir a depressão, perder a memória, vai perdendo as coisas, ele vai se sentindo menos. E aí a psicologia vai entrar para fortalecer, para que ele entenda a doença, né? Dar um suporte, tentar sempre trazer para a realidade. E os familiares, porque assim, quem cuida do paciente com Alzheimer é uma pessoa que tem que ter muita paciência, muita dedicação, porque é uma doença que só declina, né? O paciente nunca vai melhorar, ele vai estabilizar ou piorar. Então tem a negação, tem a culpa, tem a dificuldade, tem a agressividade, várias questões que o cuidador vai ter que enfrentar. Então a psicologia pode atuar diretamente em grupos ou individual, de qualquer forma, para ajudar. A terceira abordagem é sobre adiar os sintomas.
Na verdade, a gente não fala em prevenção, né? A gente fala em postergar o início dos sintomas. Então, hoje a gente sabe que ter uma vida intelectual ativa é o que ajuda a gente a colocar o início dos sintomas ou fazer com que eles talvez nem se manifestem. Então, a ginástica para o cérebro entra como algo que ajuda a colocar esses sintomas cada vez mais para frente, ou se a doença já estiver instaurada, que ela progrida de maneira mais devagar. É a leitura a melhor alternativa sempre diária? Pode ser a leitura, pode ser fazer palavras cruzadas, pode ser ter uma vida social ativa, viajar, ter novas experiências. Tudo isso entra como uma vida intelectual ativa. Questão da ginástica cerebral, tudo que se pode fazer da parte cognitiva, a melhora da condição física, exercícios, a alimentação, são coisas que a gente faz para prevenir. E o tratamento, tem o tratamento médico, daí, né, com as medicações, enfim, o que se consegue retardar, bloquear um pouco para que não avance, e o acompanhamento psicológico, que é o de apoio, enfim, de estar junto acompanhando todo esse processo, que é bastante dolorido. Tudo o que resumimos foi contado e detalhado para uma plateia de aproximadamente 250 pessoas. Eu acredito que isso vai ser bem produtivo para a profissão que a gente vai seguir, que é psicologia. Bem interessante, né? Uma maneira nova da gente adquirir um conhecimento maior, porque futuramente é mais uma área que a gente pode estar atuando, né? Eu acredito que no nosso curso de psicologia é um assunto bem importante, de bastante relevância, então a gente entende que vir aqui prestigiar é bom. A gente veio atraída pelo conhecimento, né, e prevenção, até porque tanto na família como, né, no meio em que a gente vive, a gente circula entre pessoas que podem ter esse problema. O meu avô teve Alzheimer, então é um assunto para mim bem interessante, sempre gosto de ouvir a respeito. Como que é o convívio, assim, e que dificuldades que tu precisou enfrentar, ou mesmo com o que tu acabou aprendendo com ele? A gente optou sempre por deixar ele em casa, então a gente tinha praticamente um hospital dentro de casa, né, com todos os recursos, porque como é uma doença que ela vai avançando com o tempo, a pessoa vai atrofiando, precisa de cuidados mais intensivos, então é uma doença degenerativa, é triste, né, porque a pessoa acaba em cima de uma cama, não se movimenta mais, mal pisca os olhos, tem que pôr colírio, com sonda, a gente precisa aspirar de tempo em tempo, trocar toda hora, sabe, é bem complicado. É bem complicado. E aos familiares só nos resta pedir paciência e carinho. Com carinho a gente consegue amenizar aí essa situação. Agora, 12h32 pelo horário de Brasília, o Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul foi arrombado nesta madrugada. Além de levarem o gerador e uma máquina de lavar, os bandidos danificaram o carro do DVS. João Paulo. Exatamente, Darcy. Um novo crime contra o patrimônio público aqui em Cachoeira do Sul. Há dias atrás, um roubo, um furto no CRAS, no bairro da Noêmia. Desta vez, o ataque foi na garagem aqui do DVS. Eu vou conversar com a Michele Casarim, ela que é coordenadora aqui da DVS. Como é que vocês chegaram para trabalhar e viram toda essa cena, Michele? Com tristeza, né? Porque hoje, às 7h30, no horário da abertura, foi constatado o arrombamento e, infelizmente, a gente observou que o veículo tinha sido estragado, né? Furtaram a bateria, bem como estragaram a ignição. Então, provavelmente, eles queriam levar esse veículo, né, do departamento. O que mais foi levado aqui? Eles conseguiram acessar outros departamentos? O que vocês, até agora, na contabilidade que vocês fizeram, deram falta que foi levado pelos bandidos? Graças a Deus ainda não entraram dentro do departamento propriamente dito. Porém, na garagem, né, foi o veículo, além do gerador que nós temos para casos de falta de energia, e também o depósito da SMED, que funciona ao lado, que também eles levaram uma máquina de lavar roupas que estava estragada, né, estava aguardando conserto, e infelizmente também foi levado. O acesso que eles tiveram, então, apenas a garagem, eles não conseguiram entrar no prédio do DVS? Foi isso que aconteceu. Uma informação importante que é bom a gente reforçar é que a equipe do DVS não para devido à viatura, ao carro estar danificado. A equipe segue trabalhando com outro veículo e fazendo os atendimentos aqui do DVS em Cachoeira do Sul.
Com certeza, né? O trabalho não pode parar. Nós vamos ter apoio da nossa própria Secretaria da Saúde e também das demais secretarias que vão estar apoiando, né, através de empréstimo do veículo, para que o departamento consiga manter as suas atividades dentro de uma normalidade. A seguir, você vai ver os detalhes de uma suposta negociação de cargos entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Em áudio vazado, uma servidora pública afirma que ganhou um emprego de Sérgio Gnatti em troca de apoio à Prefeitura pelo vereador Igor Noronha. E hoje tem também o quadro Minha Cidade. No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer um pouco da história deste jornal, O Comércio, que publicava anúncios e notícias também em alemão. O NT Sul já está de volta, 12h38 pelo horário de Brasília. E agora a gente te convida a viajar nas páginas de um jornal impresso que tem tudo a ver com a história de Cachoeira do Sul. Você vai conhecer os detalhes do jornal O Comércio e de seu fundador. Veja só. Minha Cidade de hoje veio até o Museu Municipal para conhecer parte do acervo que aqui é guardado sobre a tipografia do comércio, onde era impresso o jornal O Comércio, que fazia as edições bilíngues. Eu estou aqui diante de um escritório, que é o nome deste imóvel, onde eram compostas as provas do jornal O Comércio. Os redatores da época ficavam assentados de pé diante deste móvel, o que facilitava o manuseio que eles tinham que fazer dos tipos. Tipos eram todas as letrinhas que compunham a página do jornal eram feitas fundidas em metal, e a partir deste metal, um por um, eles eram então compostos nos tipos, nas caixas de tipos, e a partir dali então, letra por letra, eram compostas todas as frases que saíam nas notícias do comércio. E este móvel então favorecia o trabalho dos tipógrafos e daqueles que faziam então depois a impressão das páginas do comércio. Este é um móvel muito importante e que compõe parte desta rica história da tipografia do comércio, onde era então impresso este jornal. Nützlich, que em alemão quer dizer mais ou menos utilidades, era uma das colunas editadas lá no início da história do jornal O Comércio, que foi fundado por Henrique Miller Filho em Cachoeira em 1900. A partir do dia 1º de janeiro daquele ano, este jornal começou a circular em Cachoeira, e com uma característica que era inédita até então. Era um jornal bilíngue, editava anúncios e notícias dedicadas à colônia alemã em Cachoeira, que naquela época era bastante grande. Este anúncio em alemão compunha uma variedade enorme de assuntos que o jornal O Comércio publicava desde que começou a circular em 1900. É uma ótima fonte para nós, cachoeirenses do século XXI, descobrirmos como era a Cachoeira do início do século XX. O que as pessoas faziam, qual o comportamento, as novidades da sociedade, do comércio, da economia local. O jornal O Comércio é uma excepcional fonte de consulta para quem quer conhecer um pouco da sua história, para quem quer conhecer esta história documentada no seu diário, porque o jornal O Comércio circulava sempre às quartas-feiras, mas ele trazia as notícias que tinham acontecido na semana anterior. E ele tinha uma característica inédita, que talvez nenhum jornal do mundo tenha. Apesar de sair às quartas-feiras, como diz no seu cabeçalho, na terça-feira o cachoeirense já estava com um exemplar do Comércio em sua casa. Então ele circulava na véspera, uma característica realmente muito interessante. Podemos ver aqui no cabeçalho, Cachoeira, quarta-feira. Este aqui é uma edição de 8 de março de 1905. A tipografia do comércio, ou a tipografia fundada por Henrique Miller Filho,
começou a sua história em 1897, quando este jovem veio de São Leopoldo para Cachoeira e aqui montou uma tipografia na rua 15 de Novembro, que foi o primeiro endereço da tipografia do comércio. Henrique Meller Filho, em 1912, depois de ter ampliado bastante os seus negócios, conseguiu construir a sua sede própria, que teria sido a terceira sede da tipografia do comércio, na rua 7 de Setembro, onde hoje se localiza a nossa Caixa Econômica Federal. Ali ele mandou construir um belíssimo prédio, que aqui nós podemos ver um esboço da fachada ricamente decorada do prédio, que foi então construído em 1912. Mas antes disso, o Henrique Meller Filho, a partir da primeira sede da tipografia na rua 15 de Novembro, ampliando seus negócios que constavam da impressão, a partir de 1900, do jornal O Comércio, da impressão de anúncios, de notas fiscais, de propagandas, de cartões de visita, uma série de trabalhos tipográficos que a tipografia do comércio fazia. A partir do crescimento desses seus serviços e da procura, o Henrique Meller Filho trocou a sua sede da Rua 15 para a Rua 7 de Setembro. Mais ou menos onde hoje fica aquela quadra fronteira ao supermercado Tischler da Rua 7 de Setembro. Em 1912, então, construiu a sua sede própria e ficou ali até a morte do Henrique Meller Filho em 1941, quando então o seu irmão, João Antônio Meller, assumiu os negócios da tipografia e da impressão do jornal O Comércio. Nós estamos aqui com o volume do ano de 1905 do jornal O Comércio. E é importante salientar que essa joia, essa preciosidade riquíssima de informações foi conservada ao longo do tempo graças à boa vontade de muitas pessoas, começando pela família Meller, não é? Os descendentes do Henrique Meller Filho, fundador do jornal e da tipografia, que conservaram estas coleções, fazendo a encadernação ano a ano. Depois esta coleção foi doada para a Biblioteca Pública e posteriormente para a Câmara de Vereadores. Depois habitou por muitos anos o acervo do Museu Municipal e finalmente foi para o Arquivo Histórico, local onde estão todos os exemplares produzidos pela imprensa cachoeirense. Pelo menos todos os exemplares que nós possuímos ainda preservados estão no Arquivo Histórico. No Minha Cidade de hoje, nós podemos fazer, através das páginas do jornal O Comércio e da história do seu criador e fundador, Henrique Meller Filho, uma viagem no tempo. As páginas deste jornal nos conduzem por períodos que poderiam ser desconhecidos para nós se este jornal não tivesse sido preservado e as suas histórias pudessem ser lidas página a página. É um verdadeiro registro do tempo. No Minha Cidade de hoje, então, nós podemos conhecer essa bela história. Até o próximo Minha Cidade, quando tentaremos trazer outra história interessante dessa história maravilhosa que é a da nossa cidade. Agora, 12h46 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco pelo Face. Edson Barros, Daniel Moura, Daniel Pérez, que está dizendo aqui para mandar um abraço também para a mãe dele, a Jurema, e para a Magália, sua irmã. Um abraço para todos aí da família, tá? Tudo de bom. Obrigada pelo carinho, viu? O Fernando Madeira também está dando uma boa tarde para a gente aqui. Está dizendo bom trabalho da emissora, parabéns. Obrigada pelo carinho, viu, Fernando? A Gleci Fagundes também está dando boa tarde para a gente. Obrigada, teu carinho é muito importante para todos nós, viu? Gente, a primavera começa oficialmente hoje à tarde, às 5h02. Vamos ver como fica o tempo no primeiro fim de semana dessa estação. Hoje começa oficialmente a primavera e o dia começou com tempo aberto e céu claro em Cachoeira do Sul.
Teremos sol com poucas nuvens e temperatura elevada, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. No sábado, o dia será nublado com chuva pela manhã, à tarde e à noite pode garoar. As temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. No domingo, o dia será de sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas haverá áreas com maior nebulosidade. Uma frente fria traz chuva irregular e fraca em algumas regiões gaúchas. A temperatura declina e a sexta-feira não terá tempo tão elevado como ontem. Em Porto Alegre, o dia será de sol com nuvens e pequena possibilidade de chuva no final do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22. Hora do quadro Vida Animal. O tema de hoje é castração de animais e meios para que haja essa oferta desse tipo de serviço nas cidades. A castração pode trazer benefícios para a saúde dos pets e ajudar no controle populacional. Uma das alternativas é a utilização do castramóvel. O médico veterinário Edson Salomão nos conta se essa seria a melhor alternativa, a melhor solução para a Cachoeira do Sul. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Castramóvel é uma coisa que está na moda hoje. O castramóvel seria um ônibus adaptado com a sala de cirurgia que faria castrações gratuitas. Isso aí está na moda, tem várias cidades pedindo, através de políticos, que consigam o castramóvel. Eu entrei em contato com o Conselho de Medicina Veterinária para saber o que ele podia me dizer do castramóvel. Segundo ele, e também segundo o meu pensamento, é muito mais econômico credenciar clínicas para fazer esse serviço, terceirizar o serviço, ou construir uma sala de cirurgia, né? Porque o castramóvel é uma coisa muito complicada, porque assim como pode funcionar muito bem em algumas cidades, já estou sabendo que tem cidades que estão tendo problema por falta de verba para manter os pagamentos para as ONGs que administram esse castramóvel. Tu opera um cachorro, tem que esterilizar a sala, tem que limpar a sala. Então, sendo que num ônibus fica tudo mais difícil. Todo mundo pensa, castrar um animal é a coisa mais simples do mundo. Não é, eu não digo que seja uma cirurgia difícil, mas é uma cirurgia que tem que ter muito cuidado. Porque uma artéria que se rompe e não ficar bem ligada pode levar a óbito. Qualquer detalhe, uma infecção, um material não bem esterilizado. Então, para cada animal tem que ter um kit esterilizado. Então, se num ônibus estiverem castrando 18 animais, por exemplo, por dia tem que ter 18 kits. Então, tem que ver o tempo que demora para limpar a sala de cirurgia. Então, é uma coisa complicada. O castramóvel também pode ser usado, às vezes, como a gente está vendo com esse problema político que está ocorrendo no Brasil, pode ser até usado como meios de pressionar para conseguir alguma coisa. Um vereador pode pedir para, eu quero que esse castramóvel fique no meu bairro lá, o outro quer, não, tem que ficar no meu. Então vai ficar, acaba às vezes perdendo o controle quando entra a parte política, já que a verba é pública. Então nós temos que ter esse cuidado também. Não vou dizer que isso vai acontecer em Cachoeira, mas a gente tem que estar prevenido para isso. A minha sugestão é a construção de sala, de um ambulatório com sala cirúrgica pela prefeitura, com técnicos da prefeitura, ou, como eu já tenho na minha clínica, né, que eu sou cadastrado, porque eu ganhei uma licitação na qual eu participei, outras clínicas poderiam participar também, e esse serviço ser realizado em mais de um local,
com isso traria maior segurança para os animais que vão ser operados. Como eu falei, a cirurgia de castração é uma coisa que se faz toda hora, é uma coisa simples, mas também não é tão barbada como o pessoal pensa. Na fêmea, principalmente, tem que cortar, tem que tirar o ovário que está perto do rim. É uma cirurgia que, se não for feita dentro das técnicas, por pessoa experiente, pode levar a óbito, sim. Se tu vai no hospital para fazer qualquer procedimento, tu vai ter que assinar uma autorização, tu sabe os riscos que tu vai correr ou que um familiar teu vai correr. Os animais não são diferentes também. Tem que ter esse cuidado. Material esterilizado, suporte técnico e de equipamentos para que corra tudo a contento, desde o pré-operatório, que é o jejum, esses cuidados, até o pós-operatório, né, que tem que tomar medicamentos para dor e certos remédios assim, antissépticos para ajudar na cicatrização. Então, quando se pega animais direto num bairro, será que vão fazer esse pós-operatório? Então é um detalhe que tem que se pensar muito bem quando a pessoa vai optar pelo castramóvel. No meu ver, para a cachoeira não seria o mais indicado. Até a próxima, uma boa tarde. Vamos continuar cuidando dos nossos animais, que são seres maravilhosos que tornam a nossa vida muito legal no nosso planeta. Uma denúncia feita à TV Cachoeira nesta semana revela uma suposta negociação de cargos entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Em um áudio vazado, uma servidora pública afirma que ganhou seu emprego de Sérgio Gnatti em troca de apoio aos projetos da Prefeitura pelo vereador Igor Noronha. A reportagem é de João Paulo Ferreira. Um novo caso de denúncia em contratação de cargos em comissão pelo Executivo levou o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, a exonerar a funcionária lotada na Secretaria de Saúde, Evanira Aparecida da Silva Jacob. O áudio vazado de uma conversa no WhatsApp entre Evanira e outra pessoa evidencia uma suposta negociação de cargos em troca de apoio na Câmara de Vereadores ao prefeito Sérgio Gnatti, por parte do vereador Igor Noronha, do PMDB. O Igor falou ontem com ele, botou um quente, porque eles estavam só me enrolando, né? E aí o GG disse assim para ele, que eu aguente um mês com o CC4, que ele promete que no mês que vem ele já pula para o meu CC que eu pedi, tá? Então vai dar 1.900 e pouco, esse CC que eu vou receber agora, vai dar com os descontos, 1.700 eu acho, né? Então daí ainda fico mais um mês aqui na mãe. Mas o Igor se botou quente com ele ontem, sabe? Só, olha, GG, se tu quer que eu te ajude, se tu quer, né, apoio, se tu quer que eu te ajude, tu tem que me ajudar também, né? Aí esse não, aí esqueci, mas eu pensei que porque me chamam sempre de guriazinha, né? O GG. Aí ele disse, eu achei que o caso da guriazinha já estava resolvido, não estava sabendo. Daí ligou pro Marco Aurélio na frente do Igor e disse, Marco Aurélio, como é que até agora o caso da guriazinha não está resolvido? E aí eu disse assim, depois do expediente tu vem aqui. E aí, hoje acertaram, ligaram para o Igor e mandaram me apresentar segunda-feira lá no secretário da Saúde, que eu vou ficar no Hospital da Liga. Procurado pela reportagem, o vereador negou que tenha participado de qualquer tipo de negociação com Gnatti e que nunca solicitou ao prefeito a nomeação da funcionária. Tive a oportunidade de escutar o referido áudio, que tu me franqueaste ali a possibilidade de escutar, e ali aparecem ilações que não condizem com a verdade. Veja bem, a pessoa mencionada, realmente ela é filiada no PMDB, como várias pessoas na prefeitura são, alguns com CCs, alguns com FGs, certo? Mas em momento algum houve iniciativa da minha parte em buscar junto ao prefeito a colocação dessa pessoa. E não houve em momento algum pedido meu para a colocação dessa ou daquela pessoa em troca de apoio político. O fato dos 17 projetos tramitados, votados e aprovados aqui na Câmara, apenas um, o senhor ter se abstido, que foi no caso do Carnaval, os outros 16 com o teu apoio, com o teu voto sim. Isso poderia caracterizar um apoio ao Executivo?
na verdade, se caracteriza como apoio à política pública de interesse coletivo. O fato de ela ter lhe apoiado em 2012 e 2016 não poderia caracterizar um vínculo com o vereador Igor Noronha? Veja bem, o vereador Igor Noronha, em 2012, teve 698 votos. Em 2016, teve 913. Essa última votação que fez com que eu estivesse aqui. É natural que os 912, porque o meu voto contou também, tenham algum tipo de vínculo comigo. Agora, eu não posso permitir que ilações envolvendo o meu nome, de eleitoras, de gente que é filiada no PMDB há muito tempo, que tem uma história no partido e, por função de escolha dentro da agremiação partidária, decidiu me apoiar, decidiu me ajudar na campanha. E veja bem, como eu disse, ela mora em Porto Alegre, ela veio no final de semana da eleição. Ela veio para votar e pedir que os familiares dela, que residem aqui, que votam aqui, fizessem o mesmo. Eu até digo aqui agora, se eventualmente houver a necessidade do prefeito em exonerar essa pessoa, já que estão com cortes em todas as áreas, o prefeito pode fazer com toda a tranquilidade que não estará atendendo e atingindo interesse nenhum meu e nem do PMDB de Cachoeira do Sul. O prefeito Sérgio Gnatti recebeu hoje pela manhã nossa reportagem e manifestou surpresa ao ter seu nome envolvido nesse caso. Afirmou que não é sua prática negociar cargos com vereadores, mas que conhece a funcionária há mais de 20 anos. Através de seu procurador jurídico, Leonel Slomp, informou que sua decisão, mediante a citação sem autorização de seu nome na suposta negociação, foi a exoneração da servidora no final da manhã de hoje. O advogado, ex-presidente da União de Vereadores do Rio Grande do Sul e ex-vereador Luiz Fernando Alves de Godoy, informou que a gravação configura crime de improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Evidentemente, tanto para um lado quanto para outro. Pela lógica, né, isso deveria levar à cassação do mandato tanto do prefeito quanto do próprio vereador, né? Mas para isso nós precisamos ter uma Câmara diligente. Procurada pela reportagem, a servidora municipal Evanir Jacob não quis gravar entrevista. Ela afirmou que em nenhum momento sua nomeação ao governo teria algum reflexo nos posicionamentos do vereador Igor Noronha. Abre aspas, sou filiada ao PMDB há 20 anos e tenho total conhecimento de que os cargos em comissão são nomeações políticas. Fecha aspas. Ela complementou que no áudio em questão, ao usar o termo botou quente, não se referia a pressionar, mas sim questionar ou buscar posicionamento mais concreto sobre a sua nomeação. Evanir não negou a autoria do áudio e se comprometeu a dar entrevista após consultar seu advogado. Nós da TV Cachoeira, que recebemos esta denúncia, vamos continuar acompanhando este caso. Qualquer desdobramento você acompanha nas nossas redes sociais e a partir de segunda-feira aqui no NT Sul. Nós ficamos por aqui, lembrando que você pode rever todas as matérias exibidas aqui hoje em novotempo.com/NT Sul e facebook.com/TV Cachoeira. Um excelente fim de semana para você. Segunda ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!